Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, boa tarde, Leandro, e a todo mundo que está ouvindo e assistindo o Viva Voz. Oi, Vera, boa tarde. Vera, hoje vai conversar conosco a respeito da PEC dos combustíveis. A gente vem tratando bastante desse assunto aqui na nossa programação. O governo vem estimulando essa PEC e hoje nós tivemos uma novidade, né, Vera? Que foi o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, endossando essa proposta de emenda à Constituição. Tem crítica para todo lado quando a gente ouve especialistas, mas para o governo é claro que acenar com a possibilidade de redução de preço dos combustíveis, mesmo que seja algo que não se sustente, o governo sabe que tem um apelo popular muito grande, né? Exato, principalmente a área política do governo, né, Cássia? Porque nisso há uma divisão bem profunda e grave ali no interior do governo. Mas essa assinatura do senador Flávio Bolsonaro à proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, mostra algo que a gente vem falando aqui nos últimos dias, que é o fato de que essa área política do governo está por trás dessa PEC, da chamada PEC Kamikaze, né? Assim, apelidada pela própria equipe econômica, porque além de isentar o diesel de impostos, ela também estende essa isenção a outros combustíveis e inclui uma série de medidas para além desse pacote tributário, aumentando outros benefícios pagos a caminhoneiros, aos beneficiários do Vale Gás, etc., e pode levar a um aumento de gastos da ordem de 100 bilhões de reais. Então, quando o senador Flávio Bolsonaro vai lá e chancela essa proposta, fica evidente que o presidente, em pessoa, está estimulando um debate que pode significar, nas palavras do ministro Paulo Guedes, uma nova bomba fiscal. Ontem eu dizia na edição da tarde do Viva Voz que esta proposta tende a ser aquela que vai concentrar os esforços tanto da Câmara quanto do Senado, porque há outras propostas que tratam de fórmulas aí mágicas para baixar o preço dos combustíveis, mas essa do senador Carlos Fávaro é aquela que caminha para ter um apoio do governo, para que os deputados também acabem concordando em votar o texto do Senado. E eu dizia, o governo nos bastidores também está atuando em favor dessa medida. E agora isso ficou evidente com a digital ali do Flávio Bolsonaro, numa proposta que ainda hoje foi criticada pelo ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes reclama, mas parece que ninguém escuta, né, Vera? E ele reclama também de um jeito, né, Cássia, que parece que ele não quer ser escutado e nem respeitado. Ele concede hoje uma longa entrevista, ali, uma espécie de um desabafo ao jornal O Estado de São Paulo. Admite que lhe faltou apoio para implementar a sua agenda, mas o que ele fala logo depois disso? Vamos repetir a dose. Então ele diz assim, olha, eu não tive apoio político para implementar a minha agenda, essa aliança entre liberais e conservadores na prática não funcionou, porque os liberais sabotam os conservadores e vice-versa. Mas aí ele propõe que, na eleição, se repita a aposta em algo que já está bastante desgastado e que não há garantia nenhuma de que, mesmo reeleito, Bolsonaro vai repetir. No último ano, principalmente, ele se aproximou muito mais da ala pragmática ali do centrão, fez escolhas que vão para o caminho do populismo fiscal e não das reformas ou do ajuste fiscal, que eram as questões que o Paulo Guedes pregava quando ainda era o posto Ipiranga. E na entrevista ele mostra que tem plena consciência do grau de fritura a que foi submetido, mas ele tenta dividir a responsabilidade com a imprensa, dividir com economistas, dividir com a oposição e não atribuir a quem de direito, que é o seu chefe, que não lhe deu carta branca para fazer as privatizações que ele pretendia,
para tocar as outras reformas que ele propôs depois da reforma da Previdência, que na verdade já estava bem encaminhada no governo anterior do presidente Michel Temer. Então ele tenta fazer uma narrativa que atenue o fato de que tudo não deu certo porque lhe faltou apoio político do presidente da República. É nesse aspecto em que soa como um desabafo, uma espécie de uma sessão de terapia, mas não denota que vá haver alguma mudança ou que o ministro vá chegar e dizer, não, para mim chega. Na verdade, o mercado e mesmo o Banco Central já estão dizendo, olha, essa PEC dos combustíveis, se for aprovada, vai ser mais um absurdo. Na ata da reunião do Copom, consta esse assunto de uma maneira indireta, quando eles se referem a artificialismos que estão sendo pensados para mexer no preço dos combustíveis. Eles estão falando disso. Dizem o quê? Pode até ter um efeito de curto prazo para baixar os preços, mas lá na frente vão trazer mais inflação, porque o mercado precifica essas pedaladas. O Paulo Guedes fala em nova bomba fiscal, então ele admite que já houve outras bombas, mas ainda assim ele renova a sua esperança ou sei lá o que, seu desejo de permanecer no posto e assim segue sendo derrotado uma atrás da outra. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. Vamos te ouvir mais tarde no Ponto Final e te esperamos aqui amanhã no CBN Brasil, combinado? Combinadíssimo, Cássia. Um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Até.